Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Paulo Davi e esse é o meu canal, o Evangelho do Reino, Entendes tu o que lês? E estamos lendo aqui no livro de Apocalipse sobre as 7 igrejas. O livro de Apocalipse é um livro, é uma revelação trazida por João, no final do primeiro século, quando a igreja ainda estava sofrendo a perseguição do Império Romano. E esse livro trata justamente do Império Romano, da igreja e do que iria acontecer a partir dali. Sabemos que o Império Romano, ele é um arquétipo, uma figura do imperialismo, do que a Bíblia chama de a besta, um monstro que domina a terra. Naquele tempo, quando a igreja foi perseguida, essa besta, esse grande império mundial era o Império Romano. E esse império, num primeiro momento, ele vai perseguir a igreja, ele vai tentar destruí-la através da perseguição. Mas nós sabemos que, ao contrário de destruir a igreja, a perseguição só fortaleceu a igreja. A igreja de Jesus Cristo, quando está sendo perseguida, ela está no ambiente que propicia o crescimento dela. Impressionante. Historicamente, todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela se fortaleceu e cresceu. Vimos também, até agora, que o império muda a sua estratégia a partir de Constantino e para de perseguir a igreja e começa a aproximar-se dela. É assim que nasce a falsa igreja, uma instituição romana, que se autoproclamava a igreja de Jesus Cristo, a única igreja de Jesus Cristo, e que também vai até perseguir a verdadeira igreja de Deus. Então, a partir aí do imperador Constantino, nós vamos ter 2 igrejas na história. A igreja institucionalizada, a igreja unida ao sistema desse mundo, a igreja que sustenta, apoia e se une ao poder político do mundo, geralmente de um grande império, nós vamos ver isso. Mesmo o Império Romano ter desaparecido, ele daria origem a novos impérios. E isso seria até o tempo do fim. Como também será até o tempo do fim a verdadeira igreja e a falsa igreja. Vimos isso, como gradativamente a igreja foi deixando-se seduzir pelo poder e pela riqueza. E até chegarmos na realidade do tempo do fim, que é a igreja de Filadélfia, a verdadeira igreja, a igreja de Jesus Cristo, onde as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus tem de fato uma igreja, e quando a gente fala isso, as pessoas já perguntam, qual é essa igreja? Onde ela está? Qual o seu endereço? A igreja de Jesus Cristo sempre será o seu povo, pessoas que verdadeiramente se converteram a Cristo, pessoas que verdadeiramente foram batizadas por Jesus, batismo do Espírito Santo, pessoas que dão testemunho, que testemunham de Jesus, que testemunham do Evangelho, mas que por causa da falsa igreja, essa igreja se encontra invisível. Essa igreja se encontra muitas vezes espalhada pelo mundo, nas localidades, nas cidades, às vezes até dentro de uma instituição religiosa, às vezes fora de uma instituição religiosa, na comunidade, no encontro de 2 ou 3, de pequenos grupos, de reunião de lares, ou mesmo em igrejinhas que pertencem a alguma denominação, mas que conseguiu ali ter um povo fiel, um povo que realmente prega o Evangelho, um povo realmente que está separado desse mundo, não busca nem poder, nem riqueza, nem se alia aos poderosos desse mundo.
Então, a igreja está aí, invisível, nós vamos ver mais na frente, que ela é invisível em termos de organização, em termos de instituição, porque o que é visível, o que é institucional, é aquilo que foi produzido no Império Romano. Hoje vamos falar da igreja, dessa igreja falsa, mais uma vez, né, que chega até o tempo do fim, chega até os nossos dias, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia consegue ser a única das 7 igrejas do Apocalipse que não recebe nenhum elogio. É impressionante, 2 igrejas só receberam elogios de Deus. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja dos mártires, e Filadélfia, a igreja que tem pouca força nesse mundo. As outras igrejas tinham coisas boas, mas gradativamente estavam se deixando corromper. Então elas recebem repreensões. Mas quando nós chegamos em Laodiceia, não há um único elogio. Não há algo que ela possa estar fazendo realmente como se fosse a vontade de Deus. Vamos ler aqui agora. Ao anjo da igreja, verso 14, capítulo 4, verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isso diz o Amém. Ou seja, o tempo do fim. Essa igreja chegaria assim no tempo do fim. Muito interessante como Jesus se apresenta. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que coisa interessante. Essa igreja, segundo Jesus aqui fala para ela não era nem fria, nem quente. Ela não era nem uma igreja já morta, já fraca, já morta, já sem vida. Existe uma vida nela, mas não é a vida de Deus. Existem atividades, existe movimento, existe crescimento, existe atuação dessa igreja, mas Jesus diz que ela não é nem fria nem quente. Ela não é fria porque ela não tá. Quando a gente pensa em algo frio, a gente pensa em alguma coisa que está para morrer, alguma coisa. Eu me lembro muito nessa hora daquela parábola da figueira. Parábola da figueira que não tinha fruto, mas tinha folhas. Ela parecia que era uma figueira que teria frutos. Ela tinha uma aparência. Aquela figueira é uma figueira que pode ser comparada à igreja de Laodiceia. Ela tem aparência, mas ela não tem vida. Já nós vamos ver por que ela não tem vida. E aqui Jesus diz: quem dera fosse fria ou quente. Porque se ela fosse quente, ela teria a vida de Deus. Ela teria o Espírito de Deus. Ela teria a presença de Deus. E se ela fosse fria, ela estaria morrendo. E Jesus poderia fazer algo por ela. Não é isso que acontece? Quando nós estamos numa situação e reconhecemos a nossa frieza espiritual, reconhecemos que não estamos fazendo como deveria, reconhecemos que somos pobres, né? Reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que não estamos onde Deus gostaria que tivéssemos. Deus sempre, pela sua graça, envia o seu poder, a sua misericórdia e nos levanta. É isso que acontece quando alguém sente que está frio, sente que está fraco, que sente que está precisando de Deus. Isso é ser frio. Mas aquela igreja não tem essa atitude. Ela não tem uma igreja que não está orando e dizendo:
Não é como aquilo que muitas vezes você ouve isso sendo falado para os incrédulos, né? Para os que não são do povo de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Geralmente, a gente vê a religião falando isso para, como se fosse uma palavra para os que estão de fora, né? Eu já vi isso muito, né? Quando a igreja jejua para que os que estão de fora se convertam. Mas aquele texto, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É isso que deveria estar acontecendo com a igreja de Laodiceia, né? Ela deveria se humilhar, orar e buscar, por causa que ela estava se sentindo fria, mas ela não se sentia fria. Esse é um problema da igreja de Laodiceia. Ela não é nem quente, ela não tem nem a vida e o poder de Deus. E ela também não está naquela situação de penúria espiritual, aquela situação de sede, de fome de Deus. Não, ela não está nem. Por isso Jesus disse, vomitar-te-ei da minha boca. Ela tem obras, mas não é obra de Deus. É obra dela mesma. É o evangelismo de igreja, que atrai pessoas para a igreja, ao invés de levar pessoas a Cristo. Seus obreiros, seu esforço, seu trabalho é para fazer a denominação crescer. É para fazer a religião prosperar. Porque ela tem interesses de riqueza e poder. Ela tem metas financeiras, de arrecadações, de campanhas. E eu já tive nesse meio, eu sei o que eu estou falando. Pastores sendo pressionados a cumprir metas, a enviar para a sede da denominação uma quantia. Então são levados, são pressionados a fazer campanhas, e campanha com tudo quanto é nome, geralmente nomes do Velho Testamento, campanha dos 300 de Gideão, campanha dos 400 não sei o quê, campanha dos amigos de Daniel, campanha de não sei mais a quanto, campanha de Sansão. Eles vão inventando esses nomes, o objetivo é arrecadação. Porque eles acham que isso é a obra de Deus, fazer a denominação crescer, eleger vereadores, deputados, senadores, que possam colocar a igreja de novo naquela mesma posição que ela tinha no Império Romano. Porque há um império nos nossos dias. Há um império hoje. Há um grande império se formando no mundo capitalista. Um império formado por nações que se uniram dentro desse modelo. E a igreja, essa falsa igreja, que chega aos nossos dias, ela quer também ser amante do Estado, do poder. Então, todo o esforço dela de crescimento é para fazer crescer a denominação. Ela não está pregando o evangelho para levar as pessoas a Cristo. Ela está tentando trazer pessoas para ela. E esse é um ponto. Então ela tem atividade, ela tem movimento, ela tem obras. E Jesus então lamenta, porque ela nem se vê como fria para buscá-lo. E nem ela é quente, ela não tem a vida de Deus. Vamos continuar. Olha o que ela fala. Dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. É assim que ela se vê. Ela não se vê como uma igreja que precisa de Deus. Mas não sabes que és um coitado e miserável, e pobre e cego nu. Porque se ela soubesse que ela era um coitado, miserável, pobre e cego nu, ela estaria nessa condição de ser fria e de precisar do poder de Deus, da presença de Deus. Mas ela não se vê, ela se vê como rica, se vê como quem não tem nada, falta de nada. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não seja manifesto a vergonha da tua nudez.
e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Ela é cega, ela não vê. Ela pensa que Deus está com ela, ela pensa que essa obra que ela está fazendo de conquista do mundo, de conquista de poder, de conquista de riqueza, isso é de Deus. Ela está totalmente cega, enganada, nesse engano, nesse orgulho, porque ela se sente rica, ela se sente que não precisa de nada, porque ela anda com os poderosos, porque ela está junto daqueles que têm riqueza e poder. É um engano total. Tão diferente de Filadélfia, né? Que é uma igreja que tem pouca força, é uma igreja que não anda com os poderosos, é uma igreja que não está em evidência, que não tem a forma, não tem a aparência, não é visível, mas ela está anunciando Jesus Cristo, ela está levando pessoas a Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui. Eu repreendo e castigo a todos que amo. Portanto, ser zeloso e arrepende-te. Essa é a palavra para essa igreja. Arrependimento. Agora olha que coisa interessante. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui está a razão do problema dessa igreja. Jesus Cristo está do lado de fora. Jesus Cristo está do lado de fora dessa igreja. Há tanta coisa dentro dessa igreja, menos Jesus Cristo. Há tanta atividade, há tanta campanha, há tanta oração, há tantos shows, há tanta música gospel, há tanta apresentação, há tanto coach pregando, há tanto movimento dentro dessa igreja. Há tanta gente que vai desses púlpitos, políticos e gente importante, mas Jesus mesmo está do lado de fora. Mas ele está batendo. Ele está batendo. Não é que ele abandonou o seu povo. Não é que ele abandonou aqueles pelo qual ele veio ao mundo salvar. Ele continua batendo. E esse chamado é individual, porque aqui diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir e abrir a sua porta. Essa é a palavra de Deus para Laodiceia. Laodiceia, arrepende. Laodiceia, sai desse engano. Você tem muita coisa, mas não tem a vida de Deus. E você não tem a vida de Deus e não enxerga isso. Se enxergar, seria fria e Deus poderia esquentá-la. Você não é quente porque não tem a presença de Deus, o fogo de Deus. Você tem obras, mas são obras do homem, obras da carne, obras desse mundo. Você não leva as pessoas a Cristo, você traz pessoas para a sua instituição, para a sua denominação. Você quer que ela seja grande, poderosa, rica. Arrepende, me deixa entrar na sua vida. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. E aí sim vale aquela chamada do Velho Testamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ouvir e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu e sararei a sua terra. Não adianta nós pegarmos essa promessa para aqueles que se arrependem e tentar jogar para as pessoas lá fora. Não é essa a mensagem para as pessoas lá fora. A mensagem de Jesus Cristo é que ele perdoa, é que ele tem misericórdia, é que ele salva o pecador, o perdido. Aqui nós estamos falando da igreja. Uma igreja que está perdida, mas acha que está com tudo, né? E aí termina essa passagem dizendo assim: ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono. Esse é o trono que a igreja precisa sentar. O trono de Jesus. Não no trono desse mundo. Não no trono dos governantes. Não no trono da Palácio do Planalto, no trono da Casa Branca, ou seja lá que trono for. Porque esse é o problema dessa igreja. Ela quer o poder desse mundo. Ela aceitou aquela proposta que Satanás fez para Jesus e ele recusou. Se prostrado, me adorares, dar-te-ei os reinos desse mundo. Assim como eu sentei
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós possamos entender a palavra que Deus tem trazido à igreja de Laodiceia, aquela que se diz a igreja, aquela que tem obras, mas não é a obra de Deus, é a obra dela mesma. Aquela que, ao invés de levar as pessoas a Cristo, ela traz pessoas para ela. Ao invés de buscar o reino de Deus, ela busca os reinos desse mundo. Ao invés de ter Jesus dentro dela, ela tem os poderosos desse mundo. Jesus está do lado de fora batendo, querendo entrar. Ele diz que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará. Essa é a palavra de Deus para Laodiceia. Que Deus nos abençoe.